Olá, eu sou o Dr. Philip Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o doutor Ricardo Hellman, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, a BP. que esteve em San Diego no comecinho de dezembro de 2023 para o Congresso Anual de Hematologia americano nos Estados Unidos, que é conhecido como ASH. E lá são apresentadas as principais novidades em todas as áreas da hematologia. E o Ricardo vai falar para a gente sobre uma área específica de linfomas, que é os linfomas de baixo grau. Ricardo, que tipos de linfomas são os linfomas de baixo grau? Então, quando se divide os linfomas não Hodgkins B, a gente tem por hábito, né, na prática nossa clínica, de dividir os linfomas que a gente fala de alto grau, que são aqueles de alta replicação celular, que tem muitos sintomas, e os linfomas indolentes, ou os linfomas de baixo grau, que são linfomas que têm uma apresentação clínica mais branda, com poucos sintomas, diagnóstico mais arrastado. Que subtipos, por exemplo, fariam parte Na desse prática, grupo? a gente está falando principalmente de dois principais. Um é o linfoma não Hodgkin, que a gente chama de folicular, que ele aparece de uma região específica ali do linfonodo, e o linfoma do manto. O linfoma do manto é um linfoma um pouco mais complexo, que ele pode ter um comportamento biológico tanto de um linfoma bem indolente, um linfoma bem lento, quanto tem algumas particularidades que às vezes ele tem um comportamento mais agressivo. Que é mais intermediário, Mais então. intermediário. Normalmente, via de regra, são doenças incuráveis, né? A gente sempre fala para o paciente que a doença a gente consegue controlar, entra num período de remissão, mas que depois de um tempo tem uma grande chance do linfoma voltar. E a grande novidade desse ASH, inclusive, foram as novas opções de tratamento que estão conseguindo empurrar nessas possíveis recidivas, esses linfomas cada vez mais para afastado. frente. E o Ricardo, então, ele separou 4 trabalhos que ele vai brevemente discutir aqui com a gente. Ricardo, que trabalhos foram esses que você selecionou aqui? O primeiro trabalho é um trabalho interessante que foi para pacientes com linfoma do manto, mas também incluíram pacientes com linfoma folicular, que ele avalia para a gente os critérios prognósticos. Quando a gente faz o diagnóstico desse linfoma, a gente tem alguns critérios que a gente utiliza para saber se o linfoma vai ter um comportamento mais agressivo ou não. E tem Quais foram esses critérios? um critério que é muito utilizado para o linfoma folicular que chama POD24. POD24, na verdade, é quando você faz um primeiro tratamento para o paciente e se ele recai antes ou depois de 24 meses, a gente infere que ele vai ter um melhor ou um pior prognóstico a médio e longo prazo. Tá. Então, ele é bem estabelecido para o linfoma folicular. A gente não sabia direito se ele poderia ser usado para o linfoma do manto e outros linfomas. Ele foi aplicado então, porque no folicular já é bem estabelecido. Isso. Eles aplicaram isso no Pro linfoma do manto. que é um linfoma que tem um comportamento O biológico. que mostrou? E o resultado foi muito interessante, que realmente mostrou que esse critério, que a gente chama de POD24, progressão depois de 24 meses, né? ele funciona muito bem para o linfoma do manto, principalmente, inclusive para os linfomas do manto que se chama de forma blastóide, que são mais agressivos, que são aqueles pacientes que você faz um primeiro tratamento, não importa com que estratégia você usa, que a recaída é mais tardia, depois de 24 meses, ele vai ter um comportamento clínico que a gente fala de bom prognóstico, vamos dizer assim. Então, eles extrapolaram os dados do linfoma folicular para o linfoma do manto, e é bem interessante porque a gente pode usar isso na prática, uma coisa... No linfoma do manto a gente não usava muito esse conceito, que a gente usava mais no folicular, que é aquele linfoma indolente, de mais baixo grau. Agora, aplicando no linfoma do manto, parece que ele também tem um valor bem importante. Interessante. Tem algum trabalho em manto e folicular que você... Outros trabalhos interessantes, assim, esse ASH não foi um ASH de grandes novidades de novas terapias. Na verdade, foi um ASH que consolidou as novas terapias de CAR-T-cell, Tá. Então, um trabalho importante foi o estudo ELARA, que é um estudo de usa o tratamento com CAR-T-cell para o linfoma folicular recidivado, refratário, então aqueles pacientes que estão indo para segunda, terceira linha. Que já falharam. Já falharam a quimioterapia, autotransplantes. Lembrando só que CAR-T é aquela terapia que todo mundo ouve falar terapia gênica, que está sendo aprovada recentemente no Brasil. Células T geneticamente modificadas, que tem mostrado resultados muito importantes, principalmente nos linfomas. Exato. Né, Ricardo? Então, no linfoma difuso, que é o linfoma agressivo, ele já está bem consolidado. E agora eles apresentaram os resultados no linfoma folicular, um acompanhamento de 3 anos já. Já um segmento mais longo. E o que mostrou os dados? E o resultado mostrou que realmente aqueles pacientes que responderam ao CAR-T, que fizeram a infusão e entraram em remissão, tiveram uma boa resposta, com segmento já de 3 anos, que para um linfoma recidivado é bastante tempo de acompanhamento,
Os pacientes mantêm resposta completa. Que porcentagem? Acima de 80%. Quanto? 80%. Caramba. Então é realmente surpreendente. Isso no grupo que respondeu. Nos que responderam. Nos que responderam. Os que não responderam, aí obviamente. É inferior, é menos. Então tem esse viés, né? Tem essa divisão dos pacientes. Então, dentre os pacientes que falharam essas linhas prévias de tratamento, 2, 3... eles incluíram pacientes até 7 linhas. 7 linhas, nem sabia que tinha tanta linha. De 2 a 7 linhas. Então, aí chegaram no CAR-T e dos que responderam. Quando você fala em resposta, quer dizer completa, não tem? Quando a gente está pegando experiência com CAR-T aqui na BP, né, a gente já fez alguns casos, a gente vê que depois da infusão a resposta é muito rápida. Né, com 1 mês, 2 meses de pós-infusão da terapia, os pacientes que vão responder têm uma resposta muito rápida. E essa resposta desse estudo é uma resposta que não tinha mais nada no PET-CT, exato, pacientes que a gente chama de resposta stringente, resposta completa. Então, o PET-CT negativo foram bem mais de 80% em 3 anos. Impressionante. Resposta completa. É muito bom para aqueles que responderam, mas obviamente que tem espaço para melhorar. Mas quando a gente vê numa doença que provavelmente os pacientes vão morrer dessa doença, você ter essa opção, terapia se consolidando, aí realmente brilha os olhos. Interessante. Então foi esses dados já foram apresentados nos congressos anteriores, mas o que o Ricardo está trazendo aqui para a gente hoje é que agora tem um segmento, um acompanhamento de mais tempo, né? Mais de 3 anos, que é um tempo considerável. Sim. Interessante. Que outro estudo que te chamou a atenção? Que outro estudo também para linfoma folicular, também com CAR-T-cell, mas agora um outro produto, né, de uma outra farma, um estudo fase 2, um estudo mais recente, também para linfomas foliculares recidivados a partir de segunda linha, também mostrando taxas de resposta realmente muito altas. Esse estudo anterior que você falou era para que tipo de linfoma? Folicular também. Os dois são para foliculares, mas são outros produtos, né? Entendi. Então são diferentes produtos, mas do mesmo tipo de linfoma? Mesmo CD19, CD3, né? É a mesma estrutura, mas de indústrias diferentes. E o que esse estudo agora que você apresentou mostrou? Mostrou também taxas de resposta muito altas, né? Acima de 70% na infusão para pacientes a partir de segunda linha, então tinham pacientes mais tratados, mas a maioria eram linhas mais precoces, também mostrando resultados surpreendentes. Então, com esses 2 estudos, a gente mostra que o CAR-T-cell está sendo uma terapia que, no futuro não tão distante, vai ser incorporada também para os linfomas indolentes. Né? Acho que no Brasil a gente já tem aprovação para um dos produtos. Um dos produtos. Para linfoma folicular, mas seguindo aqueles critérios, as indicações, né? Que já recidivados, refratários, linhas avançadas. Exato. Agora, você mencionou que aquele POD24, ele é uma coisa que, geralmente, quando a pessoa recidiva antes dos 24 meses, é uma preocupação um pouquinho maior, porque a doença talvez seja um pouquinho mais agressiva. O CAR-T, ele foi aplicado nesses pacientes? Foi aplicado nesse estudo. O primeiro produto, nesse acompanhamento de 3 anos, mostrou que mesmo aqueles pacientes que tinham uma progressão rápida, né, caiu naquele POD24 24 meses, de alto risco, receberam CAR-T e responderam, tiveram resposta, mantiveram acompanhamento de 3 anos em remissão. Então não foram diferentes dos... Não teve diferença para aqueles pacientes que respondem. Isso é importante, porque a gente... Está pegando pacientes teoricamente mais graves, né, doença de com mais doenças risco, biológicas, comportamento mais agressivo. E que responderam igual igual aos outros pacientes que eram teoricamente doenças menos agressivas. Então, o grande segredo fez o CAR-T, respondeu, teu paciente teoricamente vai bem. Grande proporção. Pacientes, Se o paciente não teve uma boa resposta, aí fica um sinal de alerta para a gente seguir o acompanhamento. Pensar em outras terapias, outras abordagens. E, por final, um outro trabalho também com CAR-T-cell, agora no linfoma do manto. Né, Voltando para o manto agora. Para o manto. Que também era uma doença órfã de novas terapias. Também já teve aprovações de terapias com CAR-T-cell, né, foram apresentadas no ASH. Pacientes também com linfoma do manto refratários, recidivados a várias linhas. Pacientes que já tinham sido expostos a inibidores de BTK, que teoricamente é o padrão ouro para o paciente com linfoma do manto refratário, que responderam muito bem ao CAR-T, também com taxas de resposta muito altas, também abrindo aí mais uma frente aí para o tratamento dos pacientes com linfoma do manto recidivado e refratário. Esses pacientes com linfoma do manto, eles foram tratados, o que você falou, né? Os inibidores de BTK é uma classe importante, né, para tratar esses pacientes, mas eventualmente os pacientes
perdem resposta a exato. essa medicação. Aí o CAR-T seria... Uma forma de resgatar, né, esses Os pacientes. resultados, você tem taxa de resposta? Acima de 65%, 70% também. Um linfoma do manto é considerável. E isso, assim, acompanhamento curto, estudo ainda pequeno, não é um estudo já de 3 anos igual o de folicular, mas mostrando que é possível sim se tratar com CAR-T o paciente com linfoma do manto. É curioso que nenhuma das novidades aí que você está trazendo para a gente é quimioterapia, né? Meio que a quimioterapia morreu para os linfomas refratários, né? A gente usa muito a quimioterapia na primeira linha, sim. Mas mesmo na primeira linha, já tem... para alguns subtipos de linfoma, leucemias crônicas, que a gente teve a gravação também com a Daniela Leante, está vendo que está caindo em desuso na prática clínica. É impressionante, né? Porque muitas das combinações que são utilizadas na leucemia linfocítica crônica estão sendo aplicadas no linfoma de células do manto, né? Com as mesmas drogas ou combinações, com resultados que são sem químio, né? Exato. Quer dizer... químio free. Do ponto de vista prático, é muito menos tóxico para o paciente, tem menos efeitos colaterais, taxa de resposta equivalente, mas muitas vezes melhores, né? O grande problema é o custo, né? É algo que vai ter que ser ponderado. Então, nessa linha, para a gente finalizar, Ricardo, você acha que a gente vai estar tratando linfoma de células do manto e folicular diferente daqui 3 a 5 anos do que a gente faz hoje, com base no que você viu nesse congresso? Não tenho dúvida. Eu acho que ainda na primeira linha, o tratamento não vai fugir muito do que a gente faz, que é quimioterapia, anticorpo anti-CD20, inibidores de BTK, principalmente pelo linfoma do manto, mas no cenário dos pacientes recidivados refratários, que o que a gente tem à disposição hoje é quimioterapia em altas doses, autotransplante de medula óssea, acho que isso está com os dias contados. Então com esse otimismo todo, mega otimismo aí, Dr. Ricardo Hellmann, trazendo aí para vocês as principais novidades na área dos linfomas de baixo grau, ou também conhecidos como indolente, que inclui aqui o linfoma de células do manto. Então, folicular e células do manto, grandes novidades aí, bastante esperançoso aí, o Ricardo Hellmann. Vamos ver se daqui 3 a 5 anos, quando a gente gravar esse vídeo de novo, se você vai estar certo ou errado. Espero que sim. Então, obrigado, Ricardo. Grande abraço. Tchau.